Márcia! Olá, Márcia! Tudo bem? Tudo bem? Márcia, esse aqui são as lives de aquecimento para o congresso, né? Nosso segundo congresso, no metrô. Então, assim, essas são as lives de aquecimento para o congresso e a gente faz, a pauta é o Diário Tântrico. Então, primeiro você me conta, como o Tantra entrou na sua vida? Se você começou como usuária ou se você já começou como trabalhando com a mão na massa, né? Então, como que o Tantra entrou na sua vida? E aí, depois você vai me falar quando que você entendeu que o Tantra realmente pode te dar dinheiro, de falar, nossa, essa é uma terapia que realmente dá para ganhar uma grana com ela, né? E daí você vai fazer. E se você tiver outras ferramentas, tem gente que trabalha com psicanálise, tem gente que trabalha com sistêmica, tem gente que trabalha. Nossa, até doula já teve por aqui. Então, assim, se você trabalha com outras terapias, quais terapias que você trabalha? Então, se apresente, meu amor. Aí, fale por que o seu Insta é Be Your Best Self. Me conte, adoro, adoro. Gente, antes de mais, obrigada, né? Eu já queria participar dessas lives faz tempo. E eu agradeço o teu tempo e agradeço o tempo das pessoas que provavelmente vão assistir esta live depois, né? O meu nome é Márcia e o meu Instagram era Be Your Best by MR. MR é o meu nome, Márcia Rocha. E Be Your Best by significa seja o seu melhor por Márcia Rocha. Só que, entretanto, eu alterei o meu Instagram, perfil, porque eu comecei a entender que as pessoas não conseguiam associar o MR ao meu nome. Então ficou Márcia da Be Your Best. É porque MR é Mister, né? Então tem como em inglês, acho que as pessoas acham que é Mister, alguma coisa. Eu sou poliglota, eu falo português de Portugal, eu falo português do Brasil, falo inglês, francês, espanhol. Então, por isso é que está em inglês também, porque as minhas sessões, ou as minhas aulas, elas são bilíngues. Daí, essa situação. Em relação ao Tantra, eu esqueci de dizer, né? Sendo portuguesa, às vezes, o meu português do Brasil não é o mais correto, porque eu realmente coloco os pés pelas mãos. Mas, no entanto, a gente fala o mesmo idioma. Então, mas se não entender, eu traduzo. Se o pessoal não entender, pode deixar que eu traduzo para o português do Brasil. Antes de mais, eu gostaria de dizer, né, que eu tenho uma graduação em estudos artísticos, arte da performance. Então, eu já trabalhava o corpo há muito tempo, a questão somática há muito tempo. Além disso, eu tenho um mestrado em comunicação. Então, antes de mais, eu sou comunicóloga. Eu faço essa tradução das coisas difíceis para se tornarem fáceis e entendíveis normalmente. Capacidade de tradução ou de falar por outras palavras, eu já tinha desde criancinha, então eu tenho mestrado em comunicação. Dentro da área do Tantra surgiu porque eu nunca, de início, eu não tinha a intenção de entrar para o Tantra. Na verdade, foi numa descoberta depois de uma relação tumultuosa, muito tóxica. E aí, com o tempo, eu comecei percebendo essa questão do feminismo. E, na verdade, o feminismo é que me levou para o Tantra. Nem foi o Tantra. Mas não sutiã, não. Pela... Márcia, você não raspa, você raspa embaixo do braço, você não queima sutiã, não, pelo amor de Deus. Então, eu sou assumidamente feminista. Eu sou uma feminista... Mas você não raspa embaixo do braço, pelo amor de Deus. Se quiser queimar o sutiã, o feminismo ele fala que sim, que você deve fazer isso, que você tem liberdade, que você tem princípio, né, crítico. Então você é mais que bem-vinda a queimar o sutiã ou queimar. Adoro! Desde que seja dentro, né, de uma linha cívica, né? Porque a gente tem que entender que o feminismo ele é muito importante e as pessoas estão esquecendo isso, né? Então o feminismo traz civismo para as pessoas e recorda. Adoro! Adoro, eu já queimei meu sutiã, literalmente. Quando eu fiz quando eu tirei o meu certificado de teacher do Heal Your Life, tinha uma fogueira.
Eu fui lá e joguei meu sutiã, literalmente pegou fogo. Eu acho ótimo! É libertador a gente queimar o sutiã. E a primeira coisa que eu faço quando eu chego lá no Nichoque, eu arranco o sutiã também. Sabe lá? Você já conhece a comuna? A Eu já metamorfose? conheço a comuna, eu entrei para a comuna em 2017. Pronto. Delícia. Eu já fiz vários workshops, oficinas, enfim, participei, inclusive, enfim, eu conheci a Satya Kali. É importante falar que todas as Tantra são agregadas a Satya Kali. A presença dela está sempre envolvida em todas as minhas formações, ou diplomas, certificados, como a gente Mas chama. peraí, Márcia, você começou pelo feminismo, mas qual foi o primeiro contato com o Tantra? Você fez curso? Você fez curso de massagem? Qual foi? Eu acho que o teu primeiro contato, pessoalmente o meu e o das pessoas em geral, a partir do momento que você nasce, você já está em contato com o Tantra. Ou seja, eu vejo o Tantra de uma maneira muito mais profunda do que só, eu comecei e tirei um curso, sabe? Não. Eu acho que a partir do momento que você tem a relação com a tua mãe, e aí você nasce e tem relação com o mundo, você já é tântrico. Assim, da mesma maneira que eu considero que muitas mulheres, elas já são feministas, só que elas ainda não sabem que são feministas, mas, no entanto, no primeiro momento que você sabe que é um corpo, você é feminista e você é tântrico, ou tântrica, ou tântrica. Então, eu acho que as pessoas têm que perceber isso, só que eu utilizo essa verdade, essa expressão para mim. Eu não exijo que as outras pessoas sigam essa máxima. Mas, no entanto, é assim que eu vejo. É isso. Mas, assim, especificamente com formação, eu tirei coaching de relacionamento e sexualidade, eu tirei psicoterapia tântrica. Você fez o curso com a Kátia? Você fez o curso da Kali? A Kátia tinha convênio, né, com ligação com a comuna. Também. Então, o coaching do relacionamento e sexualidade foi da comuna. E a psicoterapia tântrica foi no espaço antigo que a Satya Kali tinha. Já faz um tempo. Isso já faz, talvez, o coaching, talvez 5 anos ou 6 anos, não sei. Porque, na verdade, eu estou no Tantra faz 6, 7 anos já. 2017? Sim, porque já foi há muito tempo. Eu já tirei esse curso faz tempo. Esse primeiro curso. Aí, da psicoterapia tântrica, aí surgiu... O que surgiu mais? Aí, mais recentemente, surgiu a formação para formadores também, com a Satya Kali, esse janeiro agora. Só que eu comecei a pegar na psicoterapia tântrica com as minhas vertentes também de comunicação e com as minhas vertentes também de feminismo. E a importância que o feminismo tem na nossa sociedade, que é uma sociedade patriarcal, e sendo o Tantra, né, matriarcal de base, claro que está agregado a feminismo, e as pessoas às vezes não lembram disso, né? Dessa essência. O Tantra é matriarcal? Eu achava que o Tantra era não binário, porque é o Shiva e Shakti. Eu não tenho essa visão de que o Tantra é matriarcal. Pessoalmente, eu acho que ele é matriarcal porque ele tem uma visão libertadora. E, normalmente, o ponto de vista masculino, ele não é tão libertador, ele é mais disciplinado. Então, eu vejo mais a questão do Tantra como uma questão mais feminina, e eu vejo a questão, por exemplo, do yoga como uma vertente mais masculina. Mas, enfim, a questão de ser não binário, a questão de ser... Enfim, é possível. Não, tudo faz sentido para você. É porque o Ricardo acabou de entrar. Quando a gente fez a live dele, ele falou assim que tem o Shiva, o complexo Shiva Shakti, né? Todos nós temos um pouco de Shiva e um pouco de Shakti. E aí ele disse que o Shiva, ele é o mais construtor. Ricardo, se você estiver me ouvindo, se eu falei besteira, você corrige. O Shiva é mais construtor e a Shakti, ela é mais criadora. Então, a Shakti cria, vê, tem as visões e o Shiva vai lá e constrói. Ricardo, vê se eu falei certo. Dá um joinha se eu falei certo, se eu prestei atenção na aula. Então, por isso que eu sempre tive essa visão de que o Tantra fosse uma coisa, equilibrada, né? E aí, quando você chega com essa questão de que o Tantra é uma questão mais feminina, me aprofunda de novo. Me fala de novo. Então, é o seguinte, do meu ponto de vista, eu acho que ela é uma questão mais feminina, porque realmente ela busca a acessibilidade das relações.
As mulheres, elas, consequentemente, dentro do gênero feminino, elas são muito mais sensíveis, né? E isso pode ser uma construção social. Sim, pode ser. Assim como essa frase que eu agora coloquei, pode ser uma construção social. A tua visão é extremamente válida, assim como é a minha. Então, por isso é que para mim faz sentido. Sim. Não, e assim, sabe o que eu gosto do Tantra, sabe, o Marcelo? Não tem certo e errado. Tantra não é um caminho. O Tantra não é um caminho, ele não é o único caminho, perdão, é vários caminhos. Então, assim, o conhecimento é único. A gente que tem os vieses, né? Então, por isso, e quando você explica pra mim que o Tantra é mais feminino, mas o Yoga é mais masculino, aí eu entendo você. Porque o yoga, ele é mais realizador, né? Porque você faz as posturas, mais, tipo, vamos dizer, exercício. E o Tantra é mais cabeça, mais filosofia, digamos assim, né? Quando você fala nesse nível, eu consigo entender, sabe? Então, e isso que eu falo, eu acho legal que não tem certo e errado. Por quê? Muito pelo contrário. Você vai para o congresso? Você vai para o congresso? Não, eu tô fora do país. Você não vai? Então, porque assim, no congresso a gente vai ter 4 grandes palestrantes, né? Então a gente vai ter Devani Choque, que você conhece, que é o criador da Comuna Metamorfose. A gente vai ter Paula Fernanda. Devani Choque e Paula Fernanda são totalmente o oposto. Então a gente vai ter o método Devani Choque, que é aquele hiperorgasmo, que é aquela questão da catarse, não sei o quê, e a gente vai ter Paula Fernanda, que também é tanto, que vai falar sobre a questão do consenso, não sair do corpo, ela é contra a catarse, ela é contra a música, cheiro. Então, assim, e não é que um tá certo, um tá errado. O que é legal é que o que é melhor para o seu cliente, né? Então a gente vai ter, né? A gente vai ter isso. Então por isso que quando eu pergunto, e você sabe que eu tenho um demoninho e o diabinho e o anjinho, né? Então assim, quando o diabinho fala pergunta, eu pergunto mesmo porque eu quero saber e eu acho que é interessante e é a questão do sem julgamento, entendeu? Porque aqui não tem certo e errado, mas aqui tem não sabia isso, que interessante, né? Então e aí, depois você começou, né? Com a terapia, com a formação na Comuda. Então, você não atende no Brasil. Onde você atende? Eu atendo no Brasil, mas eu faço tudo online, né? Recentemente, eu ainda não fiz nada que fosse no Brasil presencial. Além disso, eu gosto de fazer eventos também, que são relacionados com mulheres e networking, que dentro das terapias alternativas holísticas e das terapias complementares. Eu tenho feito esses eventos em Portugal. Inclusive, existe um grupo que chama Women's Plus in the Algarve. Em de Algarve, por quê? Porque o Algarve é a região onde eu nasci, é onde eu tenho feito esses eventos. Tem praia. Algarve é praia. Exatamente. A minha vertente de trabalho, ela se envolve com o quê? Ela se envolve com workshops, ela se envolve com eventos e individualmente ou com casais. Só que individualmente com casais ou individualmente ou com casais, será então online, porque como eu tenho transitado muito, né, esses últimos 10 anos da minha vida, eu não tenho tido a possibilidade de trabalhar diretamente no Brasil com pessoas. Inclusive, eu me mudei para o Brasil recentemente, então a minha vida não permitiu que eu tivesse ainda um laboratório, digamos assim. Ainda não. Calma, a gente está respirando o nosso espaço. Calma. Você viu que eu te mandei? Eu olhei as nossas mensagens antigas, a gente já tinha se conversado, né? Que eu mandei todo o contato que eu tinha lá. Daí eu falei, já falei com ela. Sim. Deixa eu te perguntar, o que você faz de atendimento online? Você atende como online? Online eu faço coaching de relacionamento, sexualidade e psicoterapia tântrica. Coaching. E além disso, eu também dou aulas de questões de gênero, questões de LGBTQIA+, e comunicação inclusiva. Puxa, essa questão de gênero quase ninguém falou, nenhuma das lives, alguma pessoa chegou e falou sobre isso, né? E isso também, eu sempre tive essa dúvida, porque chega lá na hora, meu filho, a pessoa ouça. Eu sempre tive essa dúvida. Porque como que é uma pessoa não binária? Não tem a energia Shiva ou energia Shakti, aí a gente não sabe como atende. Fala que tem língua, fala que não tem. Você é o quê? Porque, assim, o que eu penso? Não é que a gente
talvez a gente não está preparado ainda, né? Mas, por exemplo, a gente faz assim nas práticas lá. Chivas que tem lingam ficam aí as Shaktis que tem vagina ficam. Então, assim, talvez essa não é, porque às vezes pode ter uma pessoa, uma Shakti que tenha lingam. Será que não? Eu tô falando errado? Eu não trabalho com massagem. Eu trabalho com psicoterapia tântrica, né? E com terapias complementares, como, por exemplo, arte-terapia, com dança-terapia. E eu utilizo tudo isso dentro da psicoterapia tântrica se fizer sentido com o perfil daquela pessoa, com o perfil daquele casal. Agora, dentro da questão de gênero, as aulas que eu dou de gênero, questões de gênero, elas com certeza têm essa vertente da sexualidade em que você explica o que é uma pessoa cisgênero e o que é uma pessoa transgênera e o que é uma pessoa não binária. Essa é só uma parte de toda a matéria. E aí, claro, né, existem dicas de como lidar com pessoas cisgêneras, com pessoas transgêneras e com pessoas não binárias. E uma das principais dicas que eu dou é o seguinte: você tem que perguntar à pessoa, tem que criar um questionário também para se preparar. Porque, assim, como você mesma disse, é difícil ainda da gente entender. Por quê? Porque não é uma matéria que a gente aprendeu na escola, né? Então, a gente está aprendendo agora com a informação que estudos sociológicos estão expressando fora da academia. Né? Porque esse material, esse tipo de discurso é um discurso acadêmico, mas, no entanto, a gente sabe muito bem que a academia ela estuda, né, as pessoas, né, e aí ela vai criar teoria. E, portanto, hoje em dia, tendo em conta que a academia está sendo democratizada, leva a que a gente que não tem tanto contato com a academia, ou a gente que, quando eu digo a gente, as pessoas, sim, né? Sim. Que não tem tanto contato com a academia, ou até as pessoas que têm contato com a academia, mas estão dentro de outro tipo de temática ou disciplina, a possibilidade que a academia te dá, principalmente do mundo da sociologia, hoje em dia, ela te abre portas para você perceber coisas de uma maneira muito mais fácil que seria há 20 anos atrás. Sim. Né? Então, esse tipo de temática de questões de gênero, esse tipo de temática de questões LGBTQIA+, a gente está tendo essas problemáticas, por exemplo, no parlamento, sobre a questão da homoafetividade e o casamento, né? Então, esse tipo de temas, eles eram muito mais acadêmicos antes, né? E menos do dia a dia das pessoas, porque eram muito tabu. Né? E ainda são tabu. Então, dentro das aulas de questões de gênero e LGBTQIA+, eu falo sobre essas questões, né? Eu falo sobre a questão dos cromossomos, eu falo sobre a questão dos hormônios, eu falo sobre a questão mesmo de gênero, identidade de gênero, eu explico o que é identidade de gênero, eu explico o que é expressão de gênero. E isso faz com que você pegue nessas ferramentas e leve para um atendimento. E aí você já entenda um pouquinho mais sobre o universo daquela pessoa que está à tua frente, que talvez seja não binária. Porque, às vezes, as pessoas elas não sabem que são não binárias, ou elas não sabem que são homoafetivas ou homossexuais. E aí, o trabalho do terapeuta ou do psicoterapeuta, seja em determinada área, né? Ele consegue trabalhar melhor com aquela pessoa e com aquele universo que está na sua frente. Então, as questões de gênero, elas não são só essa questão de binário, não binário, transgênero, entende? Elas são muito mais profundas, elas são dentro a gente tem que perceber a nossa sociedade, a gente tem que perceber esses universos para poder trabalhar com esses universos. Agora, uma dica normalmente que eu dou durante um atendimento com uma pessoa que você acha que é não binária, é você perceber que não é sobre você achar, né? É sobre quem é aquela pessoa. Então, você tem realmente que criar um questionário, fazer perguntas e procurar que essas perguntas sejam o mais inclusivas possível. E aí é que entra a comunicação inclusiva. Entendeu? É aí que você entende de comunicação inclusiva, aplica linguagem neutra ou linguagem inclusiva,
em que, por exemplo, a linguagem inclusiva é aquela que aplica um termo que fuja do todos, ou seja, do masculino neutro, ou seja, você vai utilizar termos como, por exemplo, as Oi, pessoas. pessoal. Eu falo oi, pessoal. Porque pessoal é all, com E-A-L-L, é all e todo mundo. Então, E eu depois, sempre digo. a linguagem neutra será você, por exemplo, já aprender a utilizar o pronome sugerido neutro, que será o ele, dile ou elo, delo, né? Como E a terminação ele, como escreve? dile ou elo, delo, ou no plural, né? Por exemplo. Mas tem gente que é não binária que não gosta desse termo. Então, você também tem que perguntar. Aí também não dá para ser tão. Eu acho assim, eu entendo que a individualidade é individual, mas também não dá para ser tão individual assim, porque senão, gente, esse negócio do quais são os seus pronomes, eu não sei nem que eu comi do café da manhã, como que eu vou lembrar o pronome da pessoa, sabe? Então, assim, eu entendo que precisa, mas também eu acho que tem um limite, né? Porque eu, assim. Às vezes a gente está acostumado a falar. É igual o você e o senhor e senhora. Antes, se você chega uma pessoa mais velha, você chama de senhor ou de senhora. Aí a pessoa fica ofendida porque fala, ai, é etarismo, porque eu sou jovem e eu não quero que você me chame de senhor, que está me chamando de velha. Mas também, gente, pera lá, né? Eu acho que também tem. Eu fico um pouco confusa. Eu ainda não tenho convivência, mas eu fico bem confusa, para ser bem sincera. Eu fico bem linguagem confusa. neutra, ou melhor, a linguagem neutra e a linguagem inclusiva, ou as duas como comunicação inclusiva, elas são sugerências, né? São sugestões, elas não são imposições. Na verdade, o que a gente está falando aqui está falando de um tema de inclusão. A gente não está falando de um tema de imposição, né? Não. Então, quando você fala em limites, é os teus limites, e não os limites da outra pessoa, né? A tua liberdade, ela termina na liberdade do outro. Então, eu acho que o que é importante nesse processo, né, de aprendizado é o não cobrar você mesmo e a outra pessoa, obviamente, que também está na transição. E, além disso, a empatia. Mas não é nada mais fácil de que perguntar, entende? E é isso, se você tiver com dúvidas, você pergunta e tá tudo bem. Daí a comunicação, né, inclusiva, né? O perguntar, sem problema. E não vir com um ponto de vista já de limitação, mas sim um ponto de vista de inclusão. E perceber que isso é extremamente saudável, não só para você, como para outra pessoa. Porque, assim, você quer ser representada. E todas essas pessoas também querem ser representadas. Agora, a gente não está falando que a gente vai ter que representar todo mundo. Não, não é isso. Não tem condição, a questão é uma sugestão. É a mesma coisa como, por exemplo, alguém me pergunta assim, quantas identidades sexuais existem? Aí eu falo, cara, são muitas. Agora pensa, a resposta mais assim, simples que eu posso dar para você é a mesma quantidade de gente no mundo, é a mesma quantidade de identidades sexuais. Sim, porque cada um é um, lógico, eu não sou igual a você, né? E você não é igual a mim. E isso que eu brinco, eu falo assim, gente, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Será que só tem um homem ou uma mulher que vai? Não, gente, tem milhões de pessoas, entendeu? Então é isso aí. É muito interessante que você fale disso, porque dentro também das questões de gênero, eu falo na questão das masculinidades, dos tipos de masculinidades e dos tipos de feminilidades. E às vezes as pessoas elas só associam feminilidade ao rosa, masculinidade ao azul. Não, isso é extremamente pior, né? Não, rosa e azul é para, pelo amor de Deus, volta pro Mobral, né, Pedro? É extremamente redutor. Então eu tenho que explicar para as pessoas. Sabe, Márcia, sabe uma coisa que a gente vê também? A gente precisa desenvolver muito como terapeuta. A gente fala muito, tá falando no grupo, não sei se você tá acompanhando, dos núcleos de troca, porque não sei o quê, vamos fazer núcleos de troca. Gente, o que eu já frequentei tanto núcleo de troca, mas o que mais você ouve é, eu só troco com Shakti. Pô, mas... Ai, não, eu só troco... Shiva, é raríssimo Shiva trocar com Shiva. Raríssimo. Curso também, todo mundo. Só Shakti. E era engraçado que quando eu fazia justamente o contrário, eu queria trocar com Shakti, porque Shiva, eu era casada, tinha um caso, então eu treinava. Agora, Shakti, gente, eu não treinava com Shakti. Então, todas as vezes que eu ia no núcleo de troca, núcleo lá na comuna, eu só pedia para trocar com Shakti. Por quê? Porque eu queria aprender. Né? Então, eu acho que a gente também, como terapeuta, como pessoas de Tantra,
meu, sabe? Começa a colocar, ai, mas com esse eu não troco, ai, com esse eu não troco, com esse eu não troco. Fala assim, pera lá, mas você não tem que trocar com gente, né? Eu acho que é interessante isso, mas eu também tenho uma opinião muito forte sobre esse assunto. Eu acho que o objetivo é você se sentir bem. A questão é que realmente o Tantra, ele te instiga a sair da tua área de conforto de uma maneira extrema, né? Porque a gente vive numa sociedade em que o corpo é tabu. Então, claro que quando você vai para um núcleo de troca, você vem com as suas couraças, né? E você vem com o teu princípio de que, calma, tipo, eu não me sinto bem dessa maneira, e eu não me sinto dessa maneira fazendo com aquela pessoa, sem pensar em gênero agora. Mas também na questão de gênero, né? Por quê? Porque, por exemplo, as mulheres, elas vêm de uma violência extrema, né? Fora daquele núcleo. E, além disso, a contaminação dessa mesma sociedade, ela vem para dentro desse núcleo, né? Então, a gente não está totalmente protegida. E é isso que leva também a que muitas mulheres não se sintam à vontade de trocar com outras pessoas, independentemente do gênero, né? Que eu também não quero, né, Sim, ser tão feminista assim. não, eu acho que tudo é a questão da egrégora, é da egrégora do lugar, não é o gênero que a gente está falando, Sim. É da egrégora do lugar, e às vezes a gente vê que não quer trocar, e não é só trocar massagem, é trocar qualquer coisa, às vezes é um grupo de comunicação, enfim. Só que eu acho que é muito importante a gente dar um espaço para a pessoa no seu processo. E então eu acho que se a pessoa não quer fazer com aquela pessoa ou não quer fazer com aquele gênero, eu acho que ela sim deve ter a liberdade de escolha e sim nunca deve ser sancionada ou de alguma maneira colocada à parte por isso. Agora, eu também acho que é muito, estruturalmente, eu também acho que seria muito interessante a gente começar a ter núcleos de troca que pensassem nisso. Ou seja, que fosse só esse gênero, aquele gênero, misto, entendeu? Para que as pessoas também, quando cheguem lá, já sabem para o que vão. E aí elas têm o poder de escolha de perceber, ok, eu vou para aquele, eu sei que é só aquele gênero. Não, eu vou para aquele, eu sei que é só dava certo, você acredita? O núcleo de troca, a gente tentou, a gente teve uma época que a gente tentou fazer núcleo de troca. O núcleo de troca só Shaktis dava certo. Núcleo de troca só Shivas nunca deu certo. Ele não dá certo. Nunca. Todo o processo da questão do homem, não só como homem heterossexual, mas como homossexual, homoafetivo. Então, ele pode não dar certo, mas eu acho que seria interessante assim, tentar que isso continue. Talvez não deu certo para você, talvez dê certo, por exemplo, aos caminhos, por exemplo, com os processos que eles têm de sessões homoafetivas, por exemplo. Assim, eu acho que é bom. Que é o do... Mas então, só que daí o do Lucas, ele tem o viés homoafetivo. Porque daí, quando você é homoafetivo, você gosta de homem. Agora, nos núcleos que eram Shivas, que independente de você ser homoafetivo ou não, a gente nunca conseguiu fechar uma turma. É engraçado isso. E sempre quando tinha só Shakti, independente de ser homoafetivo ou não, sempre fechava, porque as Shaktis estavam mais abertas para trabalhar. Eu tô falando bateria, pera, mas vai falando, pera. Vou colocar o celular na bateria, mas por favor, vai falando, pera. Não. Então, ó, para quem entrou agora, né? Então, nós estamos nas lives de aquecimento para o segundo congresso. Ó, Cláudia, tá escutando? Tá tudo bem? Então, nós estamos nas lives de aquecimento para o segundo congresso da Abra Tantra, que será em Salvador, na Bahia, no Mercury de Pituba, do dia 27 ao 29 de outubro. Tá chegando, eu e a Claudinha estaremos lá. Uhul! Então, quem entrou agora, nós estamos falando com a Márcia Rocha, Be Your Best Self, é o Insta dela, né? Não, é então é uma... Bi, o quê? O meu Instagram é Márcia da Biobest. É isso. Biobest. Então, aí a Márcia é uma comunicóloga, né? Então, ela tem mestrado em comunicação. Sim. Ela estuda
profundamente o feminismo e ela é psicoterapeuta tântrica, né? E ela faz basicamente eventos de mulheres network em Portugal, por enquanto em Portugal, mas ela está realmente vindo para o Brasil e ela é especialista em temas LG. Ai, gente, eu nunca esqueço de fazer essas letras. LGBTQI+. É isso? Acertei? Sim, exatamente. Mas eu dou sessões também, casal ou individual, de coaching, relacionamento, sexualidade e psicoterapia tântrica, online. Coach, relacionamento e psicoterapia tântrica. Isso. Exatamente. Online. E bom, então... E aí, agora, Márcia, você me fala, agora é hora de abrir a lojinha. Então, você me conta qual é o seu curso que você está fazendo. Você está divulgando algum trabalho específico, algum curso, alguma data, algum valor. Agora é hora da lojinha. Então, você pode divulgar aqui o que você quiser vender. A lojinha eu amo. As minhas sessões, elas podem ser sessões de 1 hora e meia. Aí as sessões de workshop, elas vão entre 2 horas a 3 horas. Eu adapto sempre os valores, tem tarifa social e também tem tarifa de idoso. Além disso, tem tarifa individual e tem tarifa de casal. O que eu cobro normalmente são 30 euros. Isso dá o quê? Não sei quanto é que se dá em reais, porque normalmente o pagamento a gente já faz a conversão. E isso dá o quê? 280 reais, eu acho, né? Assim. Não é 1 para 6? Não sei. 30 depende da conversão, né? Mas a base é sempre 30 euros, né? 30 a 45 euros por sessão, ou seja, 1 hora e meia. E aí, as questões dos workshops, ou enfim, aí também muda, né? Depende também de qual o trabalho em si, né? Porque é tudo adaptável. Eu consigo fazer tudo adaptável. Eu faço um questionáriozinho sempre, tentando entender o que é que a pessoa procura, o que é que as pessoas procuram e quais são as necessidades para eu poder adaptar. E eu faço uma proposta e aí as pessoas dão um avalo e aí se cria o workshop ou a oficina, né? Ou a sessão, digamos assim, que é mais extensiva. Se for de 2 horas a 3 horas, sim. E aí, aqui no Brasil, ficou mais ou menos subentendido. E quando você fala de workshop, fica grupo. Eu acho que é por causa do uso da palavra. Então, às vezes, a maioria, quando você escuta workshop do não sei o quê, é relacionado a grupo. Então, assim, as pessoas não usam essa palavra para atendimentos individuais, por exemplo. Sim, mas eu não disse que era. O que eu estava querendo dizer é que também tem workshops. E esses workshops para grupos, né? Então, workshops para grupos. Aí, e você atende que tipo de público de workshop? Empresa? Como que é? Não importa o que seja. Qualquer pessoa pode vir até mim. Agora, a minha especialidade é questões homoafetivas. Sim. Então, sexualidade, bissexualidade, homossexualidade... casais homoafetivos. Sim. Esse normalmente é o meu nicho. Mas, no entanto, eu já tive casais, obviamente, vindo até mim, heterossexuais, né? Isso já aconteceu. Normalmente, quando faço com casais, eu faço pacote de 10 sessões, assim como individualmente também, pacote de 10 sessões, em que a pessoa normalmente paga as primeiras 3 sessões e aí será de 3 em 3 e há sempre uma que será gratuita para dar as 10, né? Digamos assim. Sim. A primeira, ela é bônus, uma é a bônus. 3 em 3 é a outra é bônus. A primeira é sempre gratuita. Com o que eu falo, que a pessoa e tal, tá acontecendo. E a pessoa também percebe se faz sentido ou não, ou o casal, né? Já aconteceu, né? E eu dou essa permissão de a pessoa vir, né, individualmente, e aí a gente tem que mudar e fazer por vezes sessões de casal ou sessões de individual. Já aconteceu isso. Ou seja, é bem fluido. Mas claro, né? Normalmente são 10 sessões, é um pacote. E aí, se a pessoa quiser fazer mais do que essas 10 sessões, imagina, se a pessoa quiser fazer mais 5 sessões, aí ela paga avulso essas 5 sessões. A não ser que ela queira fazer mais 10, ou se eu sugerir que faça mais 10, que faz sentido fazer mais 10. Outra coisa
coisa que eu também saliento muito nas minhas sessões é o seguinte: se eu perceber que não é um caso para eu trabalhar, eu sou a primeira pessoa a dizer, desculpe, mas eu não sou a pessoa ideal para trabalhar com você. Então, e já aconteceu algumas vezes, então eu não sou psicóloga, então se eu perceber que a pessoa está procurando um psicólogo, não vai surgir comigo. É a primeira coisa, né? E porque também o meu trabalho é um trabalho psicossomático. Então, tipo, não é só aquela coisa que está sentado falando assim, para mim, online. Porque normalmente as pessoas pensam que o trabalho online, ele convém, por vezes, mas, no entanto, o trabalho online, ele não sabe falar, né? Existem muitas sugestões durante o processo. Respiração, meditação, muita coisa, movimento, silêncio, música, desenho, né? E você pode fazer isso online, né? Só que às vezes as pessoas pensam que não, que só tem que ser presencialmente. Daí também eu não trabalhar com a massagem. Eu não trabalho com a massagem não só por essa questão de eu estar trabalhando principalmente só online, mas porque eu nunca tirei um curso que envolvesse diretamente massagem, a não ser workshops. Então, eu nunca quis também trabalhar com a massagem por isso, por eu nunca ter tirado o curso de terapeuta com a vertente da massagem. E depois, por uma questão pessoal mesmo, porque eu trabalho com o corpo, mas eu não trabalho com o corpo e a pelvis. É isso. Essa é a minha justificativa. Nossa, você a maioria, vou te falar, de todos os que a gente fez, acho que você é a única que não trabalha com massagem, porque o resto, sério, eu acho que todos trabalhavam, você é um, porque assim, é engraçado isso que a gente até discutiu, tinham vários terapeutas que quando não faziam a massagem, se sentiam, entre aspas, que o cliente toda vez precisava da massagem. Por quê? Porque esse é o carro-chefe, digamos assim. E a maioria, tinha cliente que se atendesse sem a massagem, só com uma respiração, com alguma coisa, parecia que estava faltando, sabe? Então é engraçado isso. E é legal você falar do seu trabalho online e pela questão de não trabalhar com a massagem, porque isso quebra muitos paradigmas, né? Pro terapeuta tântrico entender que massagem, ok, mas que é possível você atender de outro continente online, atendimentos tântricos, psicoterapia tântrica de casais online. E isso é uma quebra muito grande de paradigma pra gente, né? Porque a gente fica preso talvez porque o Nishok seja o formador mais famoso ou que mais formou gente e o carro-chefe dele é a massagem. Talvez seja por isso, a gente não sabe, mas a gente está percebendo que tem outras vertentes de trabalho também que estão aparecendo. Exatamente. Ai, perdão, eu tô perto de um hospital, você vai ouvir as sirenes agora. Não se preocupe. E eu também tô perto do Sírio. Mas você vai mudar aqui pro Brasil, você vai mudar para que lugar? Eu vou mudar para Angra dos Reis. Eu vivia em São Paulo. Ai, que delícia! Sério! Ai, gente, vamos fazer retiro lá em Angra. Na verdade, eu estudei na USP durante um tempo. Eu já vivi no Brasil, indo e vindo. Aí, esse ano passado, eu sofri na verdade, eu tive que fazer uma cirurgia no Brasil. Eu tive um problema no meu joelho. Rasguei o meu ligamento cruzado anterior. E então, foi um processo muito intenso. Eu tive que fazer a cirurgia aí. E, por acaso, o meu namorado, ele também vive em São Paulo. A gente se conheceu na Comuna, inclusive. A gente se conheceu no Renascimento, eu acho. Legal. E a gente fez Renascimento juntos e foi assim que rolou. Então, aí eu decidi realmente voltar para o Brasil e viver. Sim, mas eu já tenho 10 anos de relação com o Brasil. Senão, mas você é brasileira ou você é portuguesa? Não, você é brasileira. Não, brasileira e sou nacional portuguesa. Ah, entendi. Eu tenho residência do Brasil, né? E tenho nacionalidade portuguesa, ou seja, meu passaporte é português, mas a minha residência é brasileira.
Ah, entendi. Sim. Então, porque acho que tem alguma coisa bilateral que os brasileiros podem trabalhar em Portugal, vocês também podem. Tem algum acordo, alguma coisa assim? Não tem? Tem facilidade, tem mais facilidade, Sim, mas eu não sei esses processos de migração. Não, o meu processo de migração foi comum, né? Foi tirar a residência aqui por aí. Mas eu não sei como é que funcionam os protocolos com Portugal. Mas você. Ah, tá. Porque. Ah, então você não atende com massagem aí em Portugal. Então Não. também tem toda essa questão, né? Porque como é sempre online, mas agora eu não sei como é que funcionaria aí a questão de massagem. E inclusive tem uma moça que foi para Portugal, a Garima, não sei se você conhece a Garima. A Garima estava atendendo aí de massagem, eu também não sei como que funciona. Ai, vou te Na explicar. Europa, também não sei como é que é. E a Paula, o sexológico, eles podem atender na Califórnia. Eu sei que quando você tira o sexológico é possível atender na Califórnia, mas também não em toda a parte dos Estados Unidos. Então, isso também é uma coisa legal de começar a trazer, como que atende, como que não atende, não sei como é que funciona aí em Sim, Portugal. em Portugal, se a gente considerar que o Brasil tem as suas dificuldades, né, e só a Abratantra é a primeira associação, imagine anos atrás em Portugal, né? É assim que a gente tem que pensar, porque Portugal ainda é um país muito conservador, então, apesar de a gente estar na Europa, tem muita coisa que ainda não é desenvolvida. A questão da sexualidade, ela é desenvolvida tendo em conta os direitos humanos, mas ela não é desenvolvida entre as quatro paredes, digamos assim. Isso leva a que as pessoas não se sintam tão à vontade para falar sobre tantra, ou para aplicar massagem tantra, né? Ou para tântrica, ou para ter um instituto de tantra. Existe, sim, institutos de tantra, principalmente em Lisboa. Existem, sim, núcleos, mas, no entanto, tudo muito mais discreto. E, além disso, em Portugal, da mesma maneira que no Brasil, quer dizer, é muito complicado e existe esta mistura com a prostituição, em Portugal também existe. Então, é como se fosse E o talvez preconceito também, né? A Sátia conta que ela já foi presa. A Sátia às vezes conta umas histórias que ela já foi presa, já foi pro camburão, já teve que ser presa, foi no camburão e teve que falar pro delegado, sabe? Tipo, já teve vários que já foram presos. A gente pode até perguntar que foram presos como prostitutas. se você apresentar, né, as suas contas em dia, né, com taxação, com número de identificação fiscal, que é como a gente chama lá, se você mostrar que você é um trabalhador independente, não importa que tipo de terapia você aplica, né, terapia ou outro tipo de profissão ou atividade, né, isso não importa. Agora, a questão é que sim, que existe muito uma envolvência com a prostituição e aí dificulta, né, na legitimação do próprio terapeuta tântrico. Sim. É a mesma problemática. Sempre, né? Então, pessoal, quem entrou na live agora, a gente fez a live com a Márcia Rocha, né? E a gente falou muita coisa muito bacana. Então, quem entrou agora, por favor, a live ficará gravada, né? E, Márcia, eu agradeço muito a sua colaboração. Pena que você não vai para Bahia, mas tá no grupo. Quando você vier, você tá no grupo, quando você vier pra lá, quando você mudar, quando você for abrir seu workshop, você vai lá e divulga no grupo. Mas é ótimo isso. Muito obrigada mesmo pela sua presença. E aí a live vai ficar gravada. Gente que não viu, veja, tá bom? Tem coisas bacanésimas sobre LGBTQI+. A mais. QIA+, pronto. QIA+, pronto, tem que pôr, porque senão eu esqueço. O Quetzalcoatl, né, ele significa queer. Queer é um termo guarda-chuva que inclui várias identidades. A sigla, ela representa orientações sexuais e ela representa gêneros. Sim. E aí às vezes as pessoas ficam meio confusas, porque aqui é tão longo, né? Não. Quando eu era, ela era como é que era? Ela lésbica gay S. Como é que é? Lésbica GLS. GLS.
Isso, era GLS. Quando eu saía era assim. Então, aí era um ou outro. Agora, depois, quando começou a entrar as outras, aí, meu filho, aí eu já me perdi. E a primeira vez foi muito engraçado. A primeira vez que eu fiz um negócio de entrevista, sabe, entrevista de emprego? Que você vai e coloca. Você é homem, mulher. Eu lembro que a primeira vez abriu uma aba gigante. Mulher trans, homem trans. Eu não sabia o que eu era. Eu não sabia se eu era mulher trans, se eu era mulher cis ou se eu era não sei o quê. Eu tive que procurar no Google. Porque eu não sabia o que eu era. Eu falava, gente, mas eu sou o quê? Eu sou mulher trans ou mulher cis? O que eu não sabia. Porque eles colocam as coisas e não explicam pra gente, né? Não põe uma legenda. Aí, juro, eu nunca esqueci. Eu falei, gente, eu tive que procurar no Google pra saber o que eu era. Porque eu não sabia o que eu era. Deixa eu fazer aqui uma adenda muito rápida. Quando você vê sexo, dois pontos, FM, na verdade, não está totalmente correto. Se for sexo, deveria ser macho, fêmea, ou intersexo. Mas como a gente confunde gênero com sexo, porque sexo é o sexo biológico, é que o que está envolvido com os teus cromossomas, com a tua genitália, né? E com as tuas hormonas. O gênero, ele é a tua representação na sociedade e a tua expressão de gênero está incluída. Então, se diz gênero, dois pontos, pode ser mulher cis, homem cis, ou mulher, homem, enfim, trans, né? Mulher trans, homem trans, ou trans, e aí a pessoa decide que quer colocar feminino, masculino, ou não binário. E o não binário significa o quê? Que você não é nem homem cis, nem mulher cis. E que você também não transitou na sua totalidade, por exemplo, para uma mulher trans ou para um homem trans. Então é interessante que a gente mistura o sexo com o gênero, aí dá esse baque de não estou entendendo. Então, sexo, macho, fêmea, intersexo, gênero, cisgênero, transgênero, não binário. Olha, tá vendo, gente? Lição, aprendam, ó, tá gravada. Depois vocês olhem de novo e aprendam, porque depois eu vou olhar e vou escrever, porque eu também não sabia disso. Gratidão, Márcia, por você ter explicado. A gente trabalha com a sexualidade no Tantra e a maior parte das pessoas do Tantra não sabem isso e, no entanto, trabalham com a genitália das pessoas e com a sexualidade das pessoas. Então, eu acho que o meu caminho devia ser da formação de questões LGBTQIA+, para a comunidade tântrica. Você sabe, já tô pensando, né? Você sabe que você, como associada, se você quiser fazer essa questão, você pode fazer na live da Abra Tantra, daí é na live da grandona lá, que tem mais. E aí dá para fazer sim. E quem organiza isso é a Gátia. Então, se você quiser fazer uma live só disso para explicar, né, como trata, como não sei o que, dá para fazer sim, você marca e você vai fazer na live no outro Insta, que é o que tem mais alcance. Então, é possível fazer isso também. Tá? Então, a última aula que eu dei, na verdade, foi de comunicação inclusiva, que eu explicava linguagem neutra e linguagem inclusiva, que estão dentro da comunicação inclusiva. Eu expliquei essa parte também. Já falei. Bacana, gente. Então vejam, quem não viu, vejam, quem entrou agora, pena, mas vejam que eu já vou subir já. Tá bom? Má, obrigada. Foi ótimo, amei. Beijo a todos, gente. Vejo vocês no congresso. Tchau.